E nessa noite, o Senhor colocou algo no meu coração. Hoje, neste sábado, é o último sábado da nossa série Influenciadores de Gerações. E nessa madrugada, para amanhecer essa manhã, eu perdi meu sono. E para quem estava atento, aqui a Mel já pregou a minha mensagem aqui, antes de começar a cantar. E isso é interessante porque é o Espírito Santo que faz essas coisas. Porque quando eu fui dormir, já lá pelas 4 e pouco da manhã, não me comuniquei com ela. Hoje cedo ela veio cedinho aqui para dar aula de música. E na hora do almoço, quando estávamos juntos, estávamos compartilhando ali. Eu estava compartilhando com ela sobre a mensagem, e ela falando sobre o sábado. O que Deus tinha falado com ela nessa madrugada. Que ela também perdeu o sono. Tirou o sono do Joshua, tirou o meu sono dela. Essa noite foi um clarão lá em casa. Foi bonito de ver. E preparando essa mensagem, queridos, Deus falou fortemente ao meu coração sobre este sábado, sobre hoje, sobre este acontecimento desse final de semana. Nós, cristãos, denominamos esse sábado de hoje como sábado do silêncio. Uns falam sábado de aleluia, mas eu gosto muito dessa expressão, sábado do silêncio. E eu desejo compartilhar isso com vocês a respeito deste sábado. O que Deus quer comunicar com a gente nessa noite? Para isso eu gostaria de levar vocês a ler uma passagem bíblica que está em Mateus capítulo 16, versos 13 a 21. Mateus capítulo 16, versos 13 a 21. Que diz assim: Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem o povo diz que é o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que és João Batista, outros Elias, ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês, quem dizem que eu sou? Perguntou. Simão Pedro então respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu: Bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, ou inferno, não poderão vencê-la. Eu darei a vocês as chaves do reino dos céus. Tudo que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra será desligado nos céus. Então advertiu os seus discípulos de que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. A partir daquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que ele tinha que ir para Jerusalém e sofrer muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. E aproximadamente 2024 anos atrás, queridos, este relato aqui, descrito por Mateus e os outros discípulos nos outros evangelhos, aconteceu. Hoje, este sábado representa para nós, cristãos, um dia de muitas reflexões, dia de pararmos e compreendermos o silêncio de Deus.
Porque a sexta-feira passou. O influenciador daqueles discípulos e de uma multidão, o Messias para uns, o Cristo para outros, o Filho do Deus vivo, aquele que por onde passava ele realizava milagres. Jesus Cristo havia sido morto, crucificado. E na mesma sexta-feira já haviam colocado ele numa tumba, numa sepultura. E o sábado é esse dia, entre a morte de Jesus e a ressurreição dele. Hoje, se olharmos para a cruz, não vemos Jesus lá. E não temos ainda o Cristo ressurreto. Estamos no meio do processo, exatamente. Este sábado, então, representa um vazio, tem um silêncio gigantesco de Deus neste sábado. E sábado é este dia. Este sábado, ele representa exatamente esse momento da vida que muitos de nós, em algum momento da nossa vida, da nossa caminhada, nós vivemos, nós passamos. Onde não temos uma resposta de Deus, onde não vemos Jesus em lugar nenhum. Nós olhamos para a situação que estamos vivendo, em um determinado momento, e dizemos: ou Jesus me abandonou, ou eu abandonei Jesus, não é possível. Tudo que vejo são problemas. Eu leio a Bíblia está aqui, mas nada fala comigo. Silêncio, não tem respostas. Querido, todo cristão, todos nós passamos por um momento como esse, onde parece que Jesus ficou mudo, está literalmente distante, calado. Esse dia, esse momento, esse sábado nas nossas vidas é o mais difícil de atravessar. Porque na sexta-feira nós temos a paixão, estamos acompanhando Jesus de pertinho, estamos vendo tudo acontecer, estamos acompanhando mesmo que com todo aquele sofrimento, mas o nosso influenciador, o nosso amigo, o nosso Senhor está ali. E a expectativa dos discípulos é que algo diferente acontecesse, que não fosse a morte. Mesmo Jesus em vários momentos ter lhes dito como seriam os seus últimos momentos. Nós lemos agora, Mateus 16, o verso 21, Jesus ele está começando a explicar aos seus discípulos que ele tinha que ir para Jerusalém, sofrer muitas coisas, bem como ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Já não era mais segredo para os discípulos, não era mistério para eles mais. Eles é que não entenderam. O projeto deles com Jesus era outro. E o de Jesus com eles era o projeto do reino, projeto da cruz. Queridos, Jesus foi e é o único ser humano que sabia exatamente como seriam seus últimos momentos. Os profetas descreveram como seria a sua morte. E quando olhamos para este cenário através das Escrituras, nós podemos imaginar um pouquinho da sua dor, o sofrimento de Jesus. E antes dele ser crucificado, literalmente, Jesus foi levado para levar uma surra. Pensa numa surra, queridos. Um chicote diferenciado que eles usaram para açoitar Jesus. Foram 39 chicotadas com um chicote diferente desses normais que a gente conhece. O nome desse chicote é azorrague. Nesse chicote ele tinha 12 tiras de couro. Pensa num chicote demoníaco. Cada ponta desse chicote tinha animais quebrados, ponta de ossos, pontas terríveis, afiadas. Ou seja, cada chicotada que Jesus levava, eram 12 feridas que instantaneamente se abriam no corpo de Jesus. E a conta é simples, faça a conta aí. 39 chicotadas vezes as 12 pontas de cada chicotada. Chegamos a uma marca de 468
feridas abertas no corpo de Jesus, somente naquele momento da tortura. Depois disso, colocaram em Jesus uma coroa de espinhos africanos com pontas enormes, afiadíssimas. Jesus ainda andou uma média de 2 milhas, carregando parte da sua cruz, após sofrer esses açoites. O sangue de Jesus ia se esvaindo, ia se derramando por onde ele passava, pelas suas feridas, na cabeça, nas costas. E mais que isso, queridos, o povo ainda o esbofeteava. O povo ainda o cuspia, o ofendia, jogavam coisas nele. Literalmente, Jesus foi moído, como disse o profeta Isaías, no capítulo 55, no verso 5. E ao ser crucificado, ele recebeu pregos nas mãos. Tudo isso lá na sexta-feira. E aqui um detalhe que deixa esse cenário mais estarrecedor é que quando colocam um prego na mão de Jesus, aquela cruz era para um cidadão, para um cara maior, bem maior que Jesus. Barrabás era um cara bruto, maior que ele. Então pregam uma mão de Jesus e quando vão pregar a outra, não alcança, porque a cruz já estava preparada para outro, já tinha os pontos exatos de onde o prego tinha que entrar, e a mão de Jesus não alcançava. Então, aqueles soldados romanos puxam com tanta brutalidade o braço de Jesus, que ligamentos se rompem, pele se solta. Olha a brutalidade, olha tamanha crueldade sendo lançado contra Jesus. E a sua mão foi pregada, os seus pés. Jesus ainda ficou sofrendo por incríveis 6 horas naquela cruz, queridos. Um enorme esforço naquela cruz para respirar, ainda ele brada as seguintes palavras: Eli, Eli, lama sabachthani. Então, seus últimos suspiros antes de morrer, ele disse essas palavras: Pai, eu entrego o meu espírito. Então, na sexta-feira, nós temos a morte de Jesus. Na sexta, os discípulos estão acompanhando o seu sofrimento, sofrendo junto. Na sexta, temos um Cristo que se entrega, e no domingo ele ressurge. Mas e no meio disso? Nesse momento, nesse sábado, exatamente hoje, e naquele tempo, queridos, segundo a lei, no sábado ninguém podia fazer nada. Era o Shabat, um dia de descanso para todo o povo. Mas como descansar num cenário como esse? Como os seguidores de Jesus e os discípulos descansariam depois de tudo que eles acompanharam? Nem visitar o corpo de Jesus eles podiam. O silêncio dói mais, o silêncio dói muito mais. E muitas vezes, queridos, ser repreendidos por Deus é muito melhor do que não o ouvirmos. Eu imagino como estava o coração de Pedro, lá na sua casa, lembrando: eu acabei de trair ele, 3 vezes eu neguei. Como estaria o coração de Maria Madalena, quando ela lembrava: aquele que transformou a minha vida se foi embora. Como estaria o coração daqueles que ouviram Jesus lá na cruz dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E talvez esses seguidores, essa multidão, sentindo a mesma coisa, um desamparo da parte do Senhor. Como estaria o coração dos outros discípulos, talvez tomados pela decepção, pela frustração, pela desesperança, pela perca do seu mestre? Porque foi como eu falei, o projeto deles, a expectativa deles era outro. Eles não entenderam até aquele momento as palavras de Jesus. Afinal de contas, você sabe que a intensidade da nossa frustração é de acordo com a proporção da nossa entrega. E os discípulos haviam entregado tudo. Tinham investido tempo, talento, vida. Haviam se doado completamente àquele projeto. E agora Jesus estava morto.
O mestre estava morto. O influenciador deles estava morto. Esse sábado é um dia de silêncio. Um dia de refletirmos o que poderíamos ter feito por Jesus e não fizemos. Este sábado representa exatamente isso. E a verdade é que, infelizmente, queridos, é impossível pularmos este sábado nas nossas vidas. Não tem como pularmos esse sábado nas nossas vidas. É impossível pularmos da cesta da paixão, onde vemos o nosso mestre, mesmo passando por todo aquele sofrimento, por toda aquela aflição, e nós pularmos para o domingo da ressurreição. É impossível. Mas o que a gente faz? E nós conhecemos a história e sabemos que o domingo da ressurreição vem aí. Nós não sabemos como as pessoas que Jesus influenciou viveram aquele sábado. Não há relatos. Não sabemos como Pedro, Maria Madalena, os outros discípulos, como eles viveram aquele sábado. Mas hoje, queridos, nós podemos refletir, eu e você, como nós podemos enfrentar este sábado nas nossas vidas. E em primeiro lugar, eu quero levar vocês a refletir. Este sábado gera um momento de pararmos e pensarmos: ok, o mestre morreu. Aquele no qual eu creio morreu. Meu influenciador morreu. Mas morreu por mim. O sacrifício dele foi por mim. Mesmo eu tendo negado, mesmo eu tendo traído, mesmo eu tendo seguido de longe, mesmo eu tendo não acreditado, mas foi por mim. Mas agora eu estou meio perdido. Como que vai ser a minha vida daqui para frente? O mestre morreu. E o que fazer quando a vida não faz mais sentido, queridos? O que fazer quando o teto da nossa cabeça desaba? O que fazer quando o chão desaparece dos nossos pés? Quem não passou por isso? O que fazer quando aquilo que nós acreditamos, nós amamos, nós investimos, todos os nossos recursos se desmonta, desaparece, vai embora? O que fazer? O que fazer quando estamos assim, num sábado de silêncio nas nossas vidas? Muitas questões em aberto, muitas angústias, muitas aflições, poucas ou nenhumas respostas. E a única resposta que os discípulos tinham naquele sábado era o silêncio de Deus. E que angustiante é o silêncio de Deus. Pior que enfrentar uma cesta da dor é enfrentar um sábado do silêncio, o sábado da perca, o sábado da desilusão. Quem dera Deus já respondesse no exato momento, quando a gente perguntasse, quando as coisas acontecessem, o porquê dos acontecimentos. Quem dera Deus já se pronunciasse e falasse algo para nós, mas não. Sábado de silêncio. Este é um tempo, querido, de você se posicionar e falar: Deus, o Senhor está em silêncio, mas eu quero estar a sós com o Senhor. Eu quero falar até o Senhor ouvir e me responder. Nós precisamos parar e refletir sobre isso, pensar em como Deus ama você, como Ele entregou tudo o que Ele tinha de mais precioso por você, por aqueles que não o aceitaram, por aqueles que não o receberam, por aqueles que não creram nele. Sábado do silêncio. E esse sábado do silêncio não foi uma experiência apenas dos discípulos, queridos. Não foi uma experiência dos seguidores de Jesus. Sábado do silêncio é uma experiência que todos nós enfrentamos na nossa vida. Todos nós, um momento ou outro na nossa vida, nós nos encontramos num dia mau, com poucas respostas de Deus, às vezes nenhuma resposta de Deus, num completo silêncio. Talvez você tenha perguntas para Deus, e Ele não vai responder hoje para você, não vai responder amanhã. Talvez não te responda tão cedo. Talvez você esteja vivendo um sábado na sua vida, e esse sábado está parecendo um deserto. Pode ser que o seu sábado seja uma enfermidade.
Pode ser que o seu sábado seja uma doença de um ente querido, ou um filho que não é curado. Você tem um sábado como esse, eu tenho certeza. Eu tenho um sábado como esse. Mas nós precisamos parar neste sábado e refletir. O que Deus está querendo falar comigo nessa situação? O que Deus está querendo me ensinar nessa situação? Refletir onde estava a minha fé, onde estava a minha confiança, a minha esperança lá na cesta da paixão. Onde estava aquela confiança que estava lá na cesta da paixão? E na Bíblia nós encontramos um homem, queridos, uma lição esplendorosa, que através de um destes sábados de silêncio, nós podemos aprender muito com ele, que é Jó. E a partir do capítulo 1, Jó começa a passar um tempo de cruz, um tempo de aflição, um tempo de dor, um tempo de... Jó tem uma história dolorida demais, muito sofredor, perdeu tudo. Ele enfrenta um desses sábados na sua vida. Ele tem perguntas para Deus, ele tem questões, ele pergunta por que está sofrendo. Ele fala: Deus, eu sou justo, eu te sirvo, eu te amo, eu reconheço quem o Senhor é, eu te obedeço, porque eu perdi tudo, porque tudo isso veio me acontecer. E ao decorrer do livro de Jó, queridos, Deus então faz ele entender algumas coisas durante o processo dele. Jó aprende no processo dele. E no final do livro de Jó, agora nós vemos Deus fazendo as perguntas para Jó. Não é Jó mais que questionava Deus, agora é Deus que estava perguntando para Jó. E Jó, no capítulo 42, no verso 5, depois de entender o processo em que ele estava vivendo, ele estava passando, depois de conhecer verdadeiramente Deus, Jó diz: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Precisamos, querido, parar neste sábado e refletir. O que Deus está querendo falar comigo nessa situação, nesse sábado de silêncio? O que Deus quer me ensinar com tudo isso? E em segundo lugar, nós podemos enfrentar este sábado nas nossas vidas esperando. Mas esperar o quê num cenário como esse? Esperar que Deus vai agir. Esperar que o sábado pode ser longo, pode ser dolorido, pode ser sofredor, pode ser de perca, pode ser de desilusões. Mas, sabe de uma coisa? Domingo está vindo aí. Domingo vem aí. Podemos perder o sono de sexta para sábado, de sábado para domingo. Mas sabe de uma coisa? Domingo está vindo aí. Não temos como negar a realidade das dificuldades do sábado nas nossas vidas. Mas eu tenho como, no sábado, reafirmar que Deus tem um domingo para mim. Deus tem ressurreição para mim, tem ressurreição para você. Deus tem ressurreição para aquilo que parecia estar perdido, parecia não ter mais solução. Você pode dizer: o meu casamento não tem mais jeito. Deus tem ressurreição para o seu casamento. O meu diagnóstico está lá, está no papel, está impresso, está dito, não tem mais jeito. Deus tem um domingo de ressurreição e cura para todo tipo de enfermidades. Agora é impossível eu conseguir um documento nesse país, venceu todos os prazos, venceu todas as leis, não tem nada que eu possa me encaixar, venceu todos os prazos possíveis, não tem jeito. Deus tem um domingo de ressurreição para o seu status também. Nós cremos, nós vemos isso acontecer. O sábado é dia de esperar, queridos, esperar Deus agir. Não sei quanto tempo está durando o teu sábado, queridos. Se algumas horas, alguns dias,
se esse sábado na sua vida já dura anos. Mas queridos, domingo vem aí. Domingo está chegando. Enquanto o domingo não chega na sua vida, aproxime-se de Deus. Deus vai falar com você. Olha o que diz Tiago no capítulo 4, no verso 8. Aproxime-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Nesse sábado de sofrimento, de desilusão, aproxime-se de Deus, que Ele se aproximará de vocês. Nesse sábado de tristeza, de perca, de desacreditado, aproxime-se de Deus e Ele aproximará de vós. Temos também um exemplo fantástico do apóstolo Paulo, queridos. E quando nós abrimos a Bíblia, nós olhamos para a vida do apóstolo e encontramos lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12 e no verso 7, Paulo também está passando por um tempo de dor, por um tempo de angústia. Paulo está passando por um sábado de silêncio. A Bíblia nos fala que Paulo tinha um espinho na carne dele. A Bíblia não relata que espinho era esse, apesar dos teólogos apontarem aqui e ali, possivelmente estava na visão, possivelmente era algo no seu corpo, mas não tem nada aqui que possa a gente trazer a esse. Mas a verdade é que era uma dor para Paulo, a verdade é que era algo que o feria, a verdade era algo que incomodava Paulo. E Paulo ele ora, Paulo ele fala repetidas vezes pedindo a Deus que arrancasse esse espinho. E Paulo diz no versículo 8 do capítulo 12, que 3 vezes eu orei. E a Bíblia não diz o tempo, não diz exatamente o tempo que se passa essas 3 orações, se demorou dias, não tem o tempo exato que Paulo orou, mas tenho certeza que não foi uma oração repetida assim: Senhor, tira de mim esse espinho, Senhor, tira de mim esse espinho, Senhor, tira de mim desses espinhos. E Deus falou com Paulo. Não, queridos, Paulo viveu um sábado de silêncio na vida dele, doloroso. Foi silêncio de Deus durante essas orações de Paulo, no intervalo dessas orações de Paulo. E depois de um tempo, queridos, depois de tempo de angústia, de dor, de sofrimento, Deus fala com Paulo. 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9. Deus vem até Paulo e fala: Paulo, por que você está me pedindo para eu arrancar o teu sofrimento? A minha graça é que te basta. A minha graça é que te sustenta. A minha graça é suficiente para você. Esquece esse sofrimento. Deixa que eu cuido de tudo isso. A minha graça te basta, Paulo. Tem hora, queridos, que Deus nos dá um milagre. E o milagre nos tira daquela situação, não é verdade? Instantâneo. Coisas que acontecem. Nós já provamos isso, de pedir, e Deus já proveu o milagre. Outras vezes Deus nos dá a graça, e a graça nos sustenta durante a situação, durante aquela situação que estamos passando. Às vezes Deus entra no problema que estamos passando, e nos arranca de lá, não é verdade? Deus tira Israel do Egito, Deus arranca aquele povo da escravidão, tira o povo daquele problema que eles estavam vivendo. Outras vezes, Deus permanece com o povo durante o deserto, provendo o que aquele povo precisava para atravessar aquele deserto. Outras vezes, Deus não apaga o fogo da fornalha, Ele não nos livra de entrarmos em uma fornalha, mas Ele permanece junto conosco lá. Ele permanece junto conosco na nossa dificuldade, Ele permanece junto conosco nas horas de angústia, Ele permanece conosco nas horas de aflições, nas horas de dificuldades, nas horas que achamos que não tem mais jeito, não tem mais solução, Ele permanece conosco. Foi assim com aqueles 3 jovens na fornalha. Deus não livrou eles de entrar lá, mas Ele foi o 4º homem com eles.
Sadraque, Mesaque e Abednego ficaram lá tranquilos, passeando no meio da prova. E ele diz para mim e para você nessa noite, queridos: não temas, não temas, não temas, pois eu estarei com vocês por onde passarem. Seja fornalha, seja deserto, seja a provação que for, o deserto que for, eu estarei com vocês. Promessa de Deus para as nossas vidas. Espere que Deus vai agir. Boa notícia, o domingo vem aí. O domingo está chegando. Então devemos primeiro refletir, esperar. E para finalizar, queridos, em terceiro lugar, confiar. Confiança. Neste sábado de silêncio, Jesus está trabalhando, queridos. Muitas vezes estamos no sábado do silêncio, assim como estavam os discípulos. A palavra diz que eles estavam trancados com medo. Não exatamente, não tem um texto que diz exatamente neste sábado, mas a palavra diz que quando Jesus, ele ressurge, ele atravessa uma parede e encontra os discípulos todos reunidos com medo. Então nós podemos dizer que esse sábado de silêncio não é para nós estarmos trancados com medo, olhando para a sexta-feira da dor, quando deveríamos estar olhando para o domingo da ressurreição. Jesus estava trabalhando, queridos. Você consegue imaginar isso? Mas o que Jesus estava fazendo? Trabalhando? Mas como assim? O que Jesus estava fazendo? Nós sabemos o que Jesus fez na sexta, ok? Ele morre. Sabemos o que Jesus fez no domingo, ok? Ele ressuscita. Mas e no sábado? No sábado, Jesus desce. Efésios no capítulo 9, verso 10, Paulo quer dizer que Jesus também desceu até os lugares mais baixos da terra, isto é, até o mundo dos mortos. Assim, quem desceu é o mesmo que subiu acima e além dos céus, para encher todo o universo com a sua presença. O que Jesus fazia no sábado do silêncio? Jesus estava descendo até a morte, para pegar as chaves da morte e do inferno das mãos das trevas de Satanás. Jesus estava trabalhando, ou seja, no sábado do silêncio, queridos, quando todos dizem que Deus está morto, no sábado do silêncio, quando dizem, o seu mestre morreu, esquece, volta para casa, abandona essa fé, deixa para trás, deixa esse evangelho, vai viver a sua vida. Jesus está trabalhando, Jesus está operando maravilhas. Apocalipse capítulo 1, verso 18, Jesus diz: sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Quando parece que apenas o inferno está se movimentando, porque no sábado, queridos, não parece que só o inferno se movimentou? No sábado nós não vemos movimentação porque era o Shabat, então não podia, eles tinham que respeitar a lei. Então cada um estava recolhido na sua casa, mas o inferno estava se movimentando. Os religiosos estavam se movimentando, porque a palavra de Deus diz que no sábado alguns religiosos foram até as autoridades romanas, pedindo um destacamento romano para guardar o túmulo de Jesus, porque alguns dos discípulos poderiam ir lá e roubar o corpo de Jesus. Então vamos colocar segurança, vamos lacrar de vez com a autoridade romana, e assim ninguém vai poder dizer que Jesus ressuscitou. Inferno trabalhando contra nós, inferno se movimentando contra nós.
Queridos, o inferno e a morte não tem mais poder sobre a sua vida. Nada pode parar Jesus. Domingo vem aí, sábado do silêncio, queridos, é dia de refletir, é dia de esperar, é dia de confiar. Nós só viveremos o verdadeiro evangelho de Cristo se conseguirmos suportar a frieza e o silêncio deste sábado, queridos. Só este cristão aqui de verdade consegue chegar no domingo da ressurreição, no domingo da vida. Hoje é sábado, dia de dor, dia de silêncio, dia de desilusão, mas amanhã é domingo, dia de alegrias, dias de respostas. Hoje é sábado, dia de lágrimas de angústia, mas amanhã é domingo, dia de lágrimas de alegria e contentamento. Hoje é sábado, em que o inferno acha que está ganhando, mas amanhã é domingo, dia de declarar que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Hoje é sábado, a tumba está lacrada, mas amanhã é domingo, a tumba vai estar vazia. Domingo está chegando, queridos. Está chegando na sua dor, no seu sofrimento, na sua angústia, no seu casamento, nas questões que você acha que está vencida, que não tem mais jeito, que não tem mais solução. O domingo está chegando, o domingo está chegando nas suas casas, queridos, na sua família, nos seus negócios, na depressão, na ansiedade, na angústia, na desilusão. Está chegando em todas as áreas da sua vida. Você pode se levantar, queridos. Se levante para agradecer a Jesus. Fique de pé para adorar aquele que ressuscitou. Fique de pé para adorar aquele que deu a sua vida por ti. Você pode levantar as suas mãos, adorar a Ele, render graças a Ele, porque este sábado aqui é temporário. Esse sábado aqui não é para nós permanecermos. Esse sábado não é para estarmos aqui acomodados. Este sábado é de passagem. Esse sábado é do inferno. Esse sábado é para deixarmos para trás. Domingo vem aí. Vamos adorar a eles, querido. Vamos adorar a Deus. Sábado é temporário. Adore a Ele, Senhor. Adore, adore. Levante suas mãos, querido. Levante a sua adoração a Ele, porque é dele o reino, é dele a glória. Acima de todo nome, és invencível. Declare. És invencível, inigualável, hoje e pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu és. Você pode declarar isso? Acima de todo nome estás, poderoso esse nome é Jesus. Poderoso esse nome é. O nome de Jesus, meu Rei. Declare, querido, declare. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de. És invencível? És invencível, inigualável. É isso, queridos, é invencível. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Declare.